E ele, assim como eu, também não simpatiza com a Flora. Que isso, Lara? Não fala isso. A Flora é sua mãe, velho. É mãe, sim. E por isso merece todo o respeito. Tem que estar acima, meu filho, das suas antipatias ou simpatias. Flora. Visto vocês estavam falando de mim. Novela favorita, capítulo 96, segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva aqui e também ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela. Qual personagem vocês mais gostam, o que vocês mais detestam também, já que essa novela tem muitos. E também, eu quero muito saber qual cidade, o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Flora chega e pergunta se estavam falando dela, depois agradece a Irene por defendê-la, mas diz que não vai ficar ali, e sai. Hayley fala que também já vai. Lara vai atrás e pede desculpa por ter falado sobre isso. Hayley fala que não foi por isso que ele vai embora, e fala que Irene e Flora não gostam dele ali. Lara fala que ela gosta, e Hayley diz que Irene tem razão e ele não está à altura dela, mas fala que ela é a única mulher que ele já amou, e sai. Na outra cena, Flora fala que Lara e Hayley brigaram, depois reclama de Hayley falar mal dele e diz que logo Gonçalo vai morrer, e continua falando sobre Zé Bob, mostra o celular dele e diz que acha que é Silene a cúmplice dele, depois fica com ciúme deles. Silveirinha fala que ela não deveria ter ciúmes dele, depois de tudo, e nesse momento Irene chega e se desculpa pelo que aconteceu. Flora fala que a presença dela não é bem-vinda ali, e que talvez seja melhor ela sair dali mesmo. Irene fala que ela faz parte da família e pede para ela perdoá-los. Na cena seguinte, Donatella chega na casa de Zé Bob e conta tudo sobre a mensagem que recebeu. Depois diz que está com medo de ficar ali e alguém ver. Depois pede para Zé Bob se afastar da Flora. Na cena seguinte, Lara chega e fala que está arrependida, e Flora tenta explicar que não fez por mal em contar para Yolanda. Irene fala para elas esquecerem isso tudo. Flora pergunta se ela prefere que ela vá embora e fala que ela nem a chama de mãe. Lara fala que não e diz que conhece várias pessoas que chamam a mãe pelo nome. Flora pede para ficar um pouco sozinha. Depois que elas saem, Flora fala que vai ter volta. Na cena seguinte, Lara fala que chamar a Flora de mãe já é demais e que vai ter paciência com ela se ela, Irene, parar de implicar com Hayley. Lá em cima, Irene fala para Gonçalo que acha que Hayley está interessada em Lara por causa da fortuna dela. Gonçalo fala para ela parar de implicar com Hayley. Se todo mundo se aproximar deles por causa de dinheiro, a Flora também. Mas Irene defende Flora e fala que ela já passou por muita coisa. Na cena seguinte, Yolanda se preocupa com Coppola e manda Lorena ficar de olho nele. Nesse momento, Irene chega e Yolanda pergunta o que ela está fazendo ali. Lorena manda Irene entrar e ficar à vontade. E Irene pede para conversar a sós com Yolanda e fala que não houve nada entre ela e o Coppola e pede para ela voltar atrás na decisão de se separar. Mas Yolanda fala que essa decisão não se partiu dela, partiu do Coppola, e diz que eles sempre foram um fantasma, tanto ela quanto o Gonçalo, que assombrou a vida deles durante todo esse tempo. Irene chora e fala que o que eles viveram no passado já acabou. Yolanda fala que não tem mais nada para falar com ela. Depois que Irene sai, ela briga com as meninas por terem deixado a Irene entrar. Na cena seguinte, Mariana toma café com Catarina e Léo chega falando que não quer que ela trabalhe com aquela aberração e conta para Mariana que ela é sapatão.
Mariana fala que ele é um preconceituoso, mas Léo continua falando que Catarina vai ficar mal falada. E Catarina fala que ninguém sabe disso e manda ele ficar calado. Na cena seguinte, Irene chega na biblioteca e fala com Coppola que a culpa disso é dela, mas Coppola fala que não é culpa dela e que não é porque eles estiveram junto até ali que tem que continuar com ela até morrer. Irene diz que uma família inteira sofre com uma separação. Coppola fala que ninguém ama mais a família dele do que ele e que durante 50 anos ele preparou a família dele para valorizarem o que a vida tem de melhor. Irene diz que queria dizer que sente muito e sai. Na outra cena, Catarina fala que precisa conversar com ela e conta que Léo descobriu que ela gosta de mulher e que ele invadiu a casa dela e viu as fotos dela e pede desculpa para Estela. Estela fala que deveria ir à polícia porque ele invadiu a casa dela, mas tem medo da rejeição que vai sofrer. E Catarina fala que vai pedir para Léo prometer que não vai contar para ninguém. Na outra cela, Léo fala para todo mundo no bar que a gostosa da Estela não gosta de homem, gosta de mulher. A cena vai para Átila e Vanderlei contando para Catarina. Léo chega bêbado fazendo chacota de Estela e grita para todo mundo ouvir que ela é sapatão. E nesse momento, Catarina o coloca para fora dali. Um monte de clientes sai junto. Em casa, Catarina fala que ele não muda. Léo diz que só falou a verdade, manda ela largar esse emprego. Catarina sai revoltada e vai apoiar Estela. Mas Estela fala que não vai conseguir mais olhar para ninguém ali. Catarina apoia e fala que ela pode contar com ela. Na cena seguinte, Zé Bob chega na redação e pede para conversar com Tuca e conta que Donatella está viva. Na outra cena, Dodge chega e fala com o baiano que precisa de um favor dele e liga para Flora. Flora manda ele marcar com Zé Bob e pedir dinheiro para ele contar tudo. A cena volta para Tuca mandando Zé Bob ter cuidado e nesse momento o celular dele toca e é baiano que marca com ele. Em seguida, Dodge liga para Flora e confirma o encontro. A cena volta para Zé Bob, que convida Tuca para ir ver Donatella. Na cena seguinte, Dodge e Flora combinam de Zé Bob subir no elevador. Na outra cena, Silene briga com as meninas e Harley chega sem dar ideia para ela. Silene vai atrás dele e tenta conversar com ele, mas Harley fala que não quer mais mentir, mas tem muito medo de perder a Lara. Silene fala que o que dá mais medo nela e que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai descobrir. E fala que ele tem um bom coração e Lara vai perdoá-la. Harley a questiona por que antes ela era contra e hoje ela é a favor. E fala que vai descobrir o que ela está escondendo. Na cena seguinte, Flora chega na casa de Silene e pergunta se é ela que está ajudando Zé Bob. Na cena seguinte, Zé Bob chega procurando por baiano e um cara manda ele subir de elevador para a laje. Depois avisa que ele já subiu. Zé Bob chega na construção e procura por baiano e um homem manda ele subir no elevador. Depois avisa que o cara subiu. Zé Bob entra no elevador e a cena vai para Dodge lá em cima. Zé Bob chega, mas não encontra ninguém e desce novamente. Dodge solta a corda do elevador que cai com Zé Bob dentro e depois corre do local. Na cena seguinte, Flora fala que só tem uma pergunta. Silene fala que não vai responder. Depois diz que ela quer separar o Harley e a Lara, mas eles se amam de verdade. Flora ameaça Silene e fala que ela está ajudando Zé Bob. Silene fala que não e que a última vez que viu Zé Bob foi com a Donatella. Flora fala que vai acabar com ela se descobrir que ela está mentindo. Depois atende o celular e recebe a notícia de Dodge. Em seguida, ela chora por Zé Bob. Na cena seguinte, Donatella conta tudo para Tuca sobre o dia do galpão. Na outra cena, Silene pergunta o que aconteceu com Zé Bob e Flora fala que acabou de perder o amor da vida dela. Nesse momento, Harley chega e pergunta o que ela faz ali. Flora sai e Harley fica bravo com a mãe por esconder tudo dele e diz que vai descobrir tudo sozinho e sai.
Silene liga para Donatella e fala que ela tem que ser forte e conta que alguém ligou para ela e disse que o Zé Bob morreu. Donatella desliga e entra em desespero. Nesse momento, o Zé Bob toca a campainha e entra todo ferido e conta que o elevador despencou e que vai dedicar a vida dele para acabar com a Flora. E continua contando que foi até o topo do prédio procurar por Baiano, mas não o encontrou e que quando estava descendo ficou com medo do elevador e pulou para um andar do prédio e viu o Dodge saindo. Na cena seguinte, Dodge chega em casa revoltado e fala para os parentes saírem dali. Mas Manu diz que eles vão ficar porque agora são hóspedes dela. Nesse momento a campainha toca e a Flora. No quarto, eles discutem por que Flora está sentida por perder Zé Bob. Mas Flora fala que todos a rejeitam por causa de Donatella, Lara, Zé Bob, Silene e o pai dela também. E ele vai sofrer por isso. Na cena seguinte, Harley conta que está nervoso porque viu Flora conversando com Silene e elas guardam segredo e desconfia de Flora. Mas ela é a mãe dela. Lara diz que Flora vai aceitá-lo melhor se eles tiverem um compromisso mais sério e pergunta se Harley quer casar com ela. Harley acha que ela está brincando, mas depois vê que é sério e diz que casaria com ela agora mesmo, e eles se beijam. Na cena seguinte, Cassiano reclama de ir na casa dela por causa das pessoas fazendo manifestação na porta da casa dela. Lá dentro, Alice apresenta Dulce para Cassiano. Romildo chega e fala para Cassiano que Alice mentiu sobre ele e depois continua usando o dinheiro que ela disse que era roubado. Cassiano sai e Alice vai atrás. Na cena seguinte, Catarina se arruma e Léo fica excitado e tenta fazer sexo com ela, mas Catarina fala que não quer e sai. No restaurante, Catarina fica revoltada porque não tem clientes e diz que vai fazer alguma coisa. A cena vai para Elias na reunião da associação de moradores. Catarina chega e fala que eles estão sendo preconceituosos e estão boicotando o restaurante da Estela. E finaliza que a opção sexual não tem nada a ver com o caráter da pessoa. E pergunta se ela faz mal a alguém dali. Uma mulher fala que a cidade está perdida. Catarina fica mais revoltada ainda e diz que trair o marido ou a mulher pode. Vender bebida alcoólica para menores, roubar, fazer fofoca, isso tudo pode. Mas amar alguém do mesmo sexo não pode, né? E sai. A mulher fala que nem as autoridades se dão respeito e Dedina briga com ela. Lá fora, Cida conta para Juca sobre o caso de Dedina. O caso que ela teve, um caso com o melhor amigo do Elias. Juca vê Dedina e elogia a aparência dela. Na outra cena, Damião vê todos jogando bola e nesse momento Dedina chega e tenta falar com ele, que vai dar tudo certo, e fala que se sente culpada, mas Damião a trata mal e fala que a culpa é dela mesmo. Damião sai, mas antes Dedina pergunta se ele vai casar mesmo com a Grace e diz que deseja felicidades para eles. Damião a chama de falsa e diz que tem pena de Elias. Dedina fala que ele também é, porque fala que vai casar com a Grace, mas sabe que ela não é mulher para ele. Na cena seguinte, Flora fala que ainda não viu a notícia da morte de Zé Bob e reclama de ter que jantar com os Fantines e diz que vai rezar para o Zé Bob na capela. Silveirinha fala que é um pouco demais rezar pelo homem que ela mandou matar, né? Flora fica furiosa e bate em Silveirinha. Depois sai. Na cena seguinte, Lara fala sobre o projeto que Flora tem para a vila e Gonçalo diz que confia nela. Nesse momento, Flora chega e Gonçalo passa mal, mas diz que tem tomado todos os remédios e a pressão continua subindo. Flora sai para pegar o remédio e Lara vai atrás. Lá, Lara questiona por ter ido na casa de Silene. Flora fala que foi lá para saber sobre as intenções do Harley com ela. Lara não gosta disso e diz que quem tem que acreditar no Harley é ela, Lara. A cena vai para Harley chegando e logo Lara e Flora voltam. Então Lara anuncia que eles dois vão morar juntos e Lara
conta que eles vão alugar um apartamento. Flora fica feliz e fala que deseja muitas felicidades a eles e tenta abraçar os dois, mas Harley rejeita o abraço dela. Irene fala que não foi uma boa decisão, mas Gonçalo fala que eles estão felizes e isso é o que importa, e brinda. Na cena seguinte, Alicia chega e reclama dele ter saído da casa dela. Depois pergunta por que ele está estranho esses dias, e Cassiano diz que o universo deles não se cruzam, que não pode ficar com alguém que não admira. Alicia fala que não é isso, e que quando existe amor, nada desculpa. Depois levanta e sai. Na cena seguinte, Donatella acorda e vê que Zé Bob já saiu e diz que tem medo dele ir atrás da Flora. Depois sai. A cena vai para Silene, aliviada por Zé Bob estar vivo e contando para Donatella que Flora até chorou. Depois conta que Harley pegou ela e Flora ali e ficou todo desconfiado. Mas Donatella diz que ele não pode saber de nada. Na cena seguinte, Harley e Lara falam que Flora ficou feliz por eles, mas Irene nem tanto. Nesse momento, Irene chega e Harley sai. E Lara conta para Irene que ama o Harley e está muito feliz. Na outra cena, Flora procura por notícias da morte de Zé Bob. Nesse momento, a secretária de Flora chega e diz que tem alguém ali para falar com ela. Flora diz que não pode agora. E Zé Bob entra e surpreende Flora. Zé Bob entra e Flora fica surpresa ao vê-lo e fala que não esperava por ele. Zé Bob fala que ela esperava que ele tivesse se esborrachado no elevador, né? E diz que ela tentou matá-lo e manda ela colocar as cartas na mesa. Flora se faz de coitada e diz que o ama. Zé Bob fala que ela mata todos os homens que ama, né? E manda ela confessar que matou Marcelo. Na cena seguinte, Irene se preocupa com Gonçalo e manda ele marcar um médico. Depois reclama de Lara e Harley irem viajar antes do casamento. Na outra cena, Donatella acha incrível o destino de Lara e Harley junto e pensa que ele pode proteger a Lara. Nesse momento, alguém entra e Donatella se esconde. É Harley que conta que Lara pediu para casar com ele. Depois ele sobe e Silene coloca a Donatella para fora. Na outra cena, Zé Bob insiste que sabe tudo sobre ela e que ela matou todo mundo e que sabe que ela não vai parar por aí. Flora fala que não faria nada contra a filha dela, mas Zé Bob fala que ela armou e sequestrou a filha dela. Então, para matar é um pulo. Nesse momento, Zé Bob segura Flora e ela encontra um gravador no bolso dele. Depois briga com ele falando que ele queria provocá-la e fala que o ama. Zé Bob fala que já sabe de tudo e que ama a Donatella e que ela era uma pessoa de verdade, amada. Depois joga na cara dela que ela quer roubar tudo que era da Donatella, mas isso não a impediu de tentar matá-lo. Por fim, Zé Bob fala que é para Flora se entregar. Flora diz que ele não tem cacife para enfrentar ela e que vai ter que passar por cima dele. Zé Bob fala que acha que está por cima, que ela acha que está por cima, mas não vai conseguir esconder esse segredo por muito tempo. Nesse momento, Gonçalo chega e pergunta: esconder o quê? Zé Bob fala que está de saída já e sai, mas antes Gonçalo convida para jantar no rancho qualquer dia. Depois ele pergunta para Flora se eles estavam brigando. Flora fala que não, mas que o Zé Bob é muito ciumento e em seguida eles falam sobre o casamento de Lara ser precipitado. Gonçalo deseja que ela e Zé Bob se entendam e sai. Na outra cena, Harley fala que está muito feliz em casar e que só aceitou a viagem para ficar longe da Flora. Silene diz que ele deveria contar logo para ela, porque a verdade é o melhor caminho. Harley diz que ela tem que contar o que esconde também, e sai furioso. Na cena seguinte, Lorena sai e Coppola conversa com Cassiano, que acha que está atrapalhando ali. Cassiano oferece o flat para ele ir quando quiser e conta que terminou com Alicia. Então Coppola mostra a matéria do noivado de Lara e manda ele fazer alguma coisa.
Na cena seguinte, Donatella e Tuca estão preocupados com Zé Bob. Nesse momento ele chega e conta que foi falar com a Flora e que queria que ela falasse algo. E conta que não tem nada a perder. Conta que quase contou que sabia que Lara era filha do Dodge. Donatella manda ele não fazer isso. E Tuca diz que eles precisam juntar provas antes. Na outra cena, Dodge briga com o pai por estar no lugar dele. Depois ameaça ele e diz que sabe que ele está fugindo porque deve a um cara. Nesse momento, Flora chega brigando e batendo em Dodge. Eles sobem e lá em cima Flora manda ele falar o que aconteceu com o Zé Bob no elevador e conta que o Zé Bob apareceu lá na sala dela e que quase gravou a conversa deles e que avisou que vai fundo nessa história. Dodge fala que ele não pode falar nada sem provas. Na outra cena, Harley conta para Maria do Céu e Orlandinho que vai viajar com Lara. Orlandinho fica enciumado e fala que eles podem ir também. Harley sai e Orlandinho fica chorando por Harley. E Maria do Céu se preocupa de Lara descobrir tudo. Na outra cena, Lara conta para a amiga sobre a viagem para a Europa com Harley. Cassiano chega e ouve a conversa. Depois dá um presente para Lara e fala sobre o casamento dela. E fala que esse cara só quer se dar bem em cima dela. Depois conta que terminou com a Alicia. Lara fala que gosta de Harley e que vai se casar com ele. Na cena seguinte, Gurgel diz que ele não vai preso. Mas Romildo fala que ele, Gurgel, pode levar a culpa por ele e ser preso. Mas Gurgel diz que não volta para a cadeia de jeito nenhum, nem por dinheiro nenhum. Nesse momento, Alice chega bêbada e reclama que a culpa é dele. Romildo diz que não e fala que Cassiano largou ela porque não a ama. Alicia fala que deveria ter o mesmo destino da mãe dela e sobe. Na cena seguinte, Shiva janta com Elias, mas ignora Dedina e sai furioso. E Dedina pergunta quando ele vai contar a verdade sobre a mãe dele. Elias fala que prometeu para Rosana que daria um tempo para ela. Na outra cena, a Diva fala com Augusto que queria uma música também e que a Rosana dele não o ama, mas ela sim. Augusto diz que é uma pena e sai. Na cena seguinte, Mariana vê Shiva chorando e ele conta que tem muitos problemas. Mariana o apoia e fala que ele é lindo, depois o beija. Na cena seguinte, Fafá acha estranho Flora ter saído sem falar com ninguém. Severinha tenta acalmar todos e nesse momento Harley chega e entra e vê as discussões lá dentro. Severinha manda ele ir direto ao ponto e falar o que quer. Harley diz que quer conhecer melhor o ambiente que os pais frequentavam e abre um champanhe caro de Dodge. Na cena seguinte, Stella agradece pela ajuda de Catarina, mas diz que se o movimento continuar ruim assim, vai ter que mudar de novo. Catarina pede uns dias ou umas semanas para ela tentar. Na cena seguinte, Léo briga com Catarina por levar Domênico para o restaurante da Stella e que daqui a pouco ela vai estar gostando de mulher também. Mas Catarina defende Stella e fala que ele não é um bom exemplo para ele. Domênico e finaliza que queria muito ser feliz com qualquer mulher do que ir com ele. Na cena seguinte, Dodge chega em casa e vê Harley e manda ele sair dali. E assim termina o capítulo 96 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixa o seu like também, o seu like ajuda muito, ele ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.